preciso de ti. Eu preciso de ti. Oh Deus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Preciso de ti. E teu favor, e teu calor, e teu amor. Ninguém me ama como meu Senhor. Como meu Senhor. Como meu Senhor. Ninguém me quer, ninguém me ama. Ninguém me fala palavras tão doces como meu Senhor. Yeah. Oh meu Senhor. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Oh Deus, preciso de ti. Eu preciso de ti. Preciso de ti, Pai. Preciso de ti. Porque Oh, teu Senhor, favor, e teu calor, teu amor. Ninguém me ama como meu Senhor. Ninguém me ama como meu Senhor. Ele está aí o dia de amanhã me abraçando. E quando eu acordo pela manhã, Ele está aí. E o dia de amanhã, semana que vem, o mês que vem, Ele está me amando. Vivendo sem Ele, uma morte é para mim. Vivendo sem Ele, inferno para mim. Yes. Eu não posso viver. Oh, Santo Deus de Israel, vem sobre nós nessa noite, Pai. O teu bálsamo, Pai. O teu bálsamo com o teu renovo. Somos teus profetas, somos teus filhos, ó Pai. E dependemos totalmente de ti. Da vibração, da direção que vem do céu, da eternidade. Abre portais para nós nos conectarmos contigo, Pai. Diretamente no terceiro céu. Diretamente com sua glória. Face a face contigo, Deus, queremos estar. Face a face contigo, queremos estar, Deus. Leva-nos a um lugar de quebrantamento, Pai. Leva-nos a um lugar de humilhação, Pai. Oh, Deus. Converta-nos, Pai. Oh, de calabandara barra. Shayef. Oh, Santo Deus. E o doce perfume para suas benditas narinas. Qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Qual foi a última vez que você chorou? Que venha uma unção de choro agora, que venha uma unção de lágrimas. Choro pelo perdido. Choro por você que está perdido. Choro pelo teu pecado. Choro pelos pensamentos que te pegaram e você nem viu. Pensamentos do inferno, desejos do inferno. Oh Deus, precisamos de ti nessa noite, Pai. Oh yes. Oh. Eu preciso de ti. Oh Deus. Essa música para ele, eu vou te falar. Yes, mas quando alguém vem a ele falando, eu só preciso. Ah, Senhor, traz um quebrantamento para nós. Eu não quero fama. Traz um quebrantamento para o Brasil, Pai.
Eu não quero uma posição. Traz um quebrantamento para os meus filhos espirituais, Pai. Traz um quebrantamento para os meus discípulos, Pai. Quebranta meus discípulos. Quebranta, Pai, meus filhos espirituais. Quebranta esses que assistem essa live hoje. Quebranta. Vem, Pai. Joga-nos ao joelho, joga-nos ao chão, Pai. Que alguns só consigam ajoelhar para ir assistir a live de joelhos diante da Tua presença. Como pecamos, como nos desviamos de Ti o tempo inteiro. O tempo inteiro, Pai. Tu és a nossa fonte. A nossa bateria está descarregada, Pai, de Ti. Precisamos de Ti. Santo. Oh, Deus. Deus quer falar, meu irmão. Deus quer se manifestar. Deus quer se revelar. Mas Ele precisa de um coração quebrantado. Ele precisa de um coração rasgado. Quantos aqui estão com o coração rasgado na presença do Senhor? Quantos aqui estão sentindo uma unção de quebrantamento nesse momento? Oh, Deus. Ei. Yes. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Sentindo uma unção muito forte, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Estou com vontade de falar baixinho hoje. Como é que está a minha voz aí? Vocês estão me ouvindo? Respondam para mim, por favor. Hoje estou com vontade de chorar na presença de Deus. Estou com vontade de me rasgar na presença de Deus, de me quebrar. Engraçado que o tema da live nem tem a ver com quebrantamento. Nós vamos falar de discipulado. Vocês estão me ouvindo bem? Preciso que vocês me digam. Tá legal a minha voz? Preciso que digam. Ótimo, legal. Então tá bom. Gente, vamos fazer uma combinação de um pacto de cavaleiros. O pacto de cavaleiros vai ser o seguinte. Repare se eu chorar um pouquinho hoje não, mas eu estou sentindo uma presença de Deus muito forte. O pacto de cavaleiros vai ser o seguinte. Toda live que você entrar minha, você vai pegar esse aviãozinho que tem aqui embaixo. E você vai aparecer um monte de nome. E você vai clicar todo o máximo de nome que você puder. Que assim você vai estar enviando convites. Sabe? Quando você convida, você dá a chance das pessoas ouvirem. Tem tanta gente que não ouve, porque não sabe que existe, não sabe que tem. Ontem nós fizemos uma live tão maravilhosa. Alguém me chamou no WhatsApp e falou: apóstolo, eu não consigo, já é a 4ª vez que eu assisti a live de ontem. E eu nem te conhecia, alguém me convidou. Eu falei: então vai assistindo aí, porque Deus está falando contigo. Aí foi legal, né? Que o apóstolo Judá, eu chamei ele depois, Judá Bertelli entrou na live, né, para assistir. Aí eu chamei ele depois e falei: apóstolo, obrigado, viu, por ter me privilegiado, entrado na live. Aí ele falou: meu filho, eu fiquei um tempão assistindo a live ali, muito forte, muito poderoso, palavra de ensino, Deus te deu uma unção de ensino. Aí ele falou assim: feijoada pesada, mocotó pesado. O novo convertido não tem condição para ouvir esse tipo de ensino, não. Aí eu falei para ele: mas o meu povo não é novo convertido, não. O meu povo está caminhando comigo já há um tempo. Meu povo está bebendo água profunda já há um tempo. O meu povo está sedento, o meu povo está desesperado. São vocês. Você que está chegando pela primeira vez já vem com fome, já vem com sede. Chega de raso. Né? Chega de raso, chega de átrio.
Vamos entrar no Santo dos Santos, nem que seja para morrer diante da arca. Vamos subir o monte, nem que seja para morrer diante da sarça ardente. Porque Deus, na verdade, não vai te matar, Ele vai te dar vida. Isaías disse: ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros e eu estou perecendo, eu estou morrendo. Mas no final ele estava vivo, ele ficou vivo. Amém? Mas eu quero que você convide pessoas, por favor. Está ainda com 21 aí. Eu queria que tivesse pelo menos umas 50, 60 pessoas agora, para eu começar. No YouTube eu sei, porque depois que eu jogo para o YouTube, aí daqui a 3, 4 dias tem 1000 pessoas, 2000 que assistiram. O pessoal gosta de ver lá no YouTube. Mas eu preciso que vocês aqui sejam meus multiplicadores, gente. Parábola dos talentos. Eu estou jogando o talento para você multiplicar. E ao que tem mais será dado. Ao que não tem, até o que tem será tirado. Então vamos lá, gente. Glória a Deus. A palavra de hoje é um pouquinho mais rápida do que a de ontem, né? A de ontem demorou quase 2 horas. Mas hoje eu quero falar sobre a palavra. Engraçado, Deus me deu essa palavra no carro. Eu viajei hoje, cheguei de viagem agora cansado. Mas eu falei: Senhor, eu queria tanto chegar em casa e fazer uma live. E diz para mim o tema. Aí o Espírito Santo me deu o tema. Só o tema que ele me deu: discipulado revolucionário, né? Eu botei extraordinário, mas se eu não me engano no banner, deixa eu até confirmar, discipulado revolucionário. Esse é o tema. Revolucionário. Vou até corrigir aqui. Alguém corrige para mim aí, ó, Pastor William. Esse texto que está aqui embaixo, corrige para mim em letra maiúscula aí, ó. Discipulado revolucionário, profeta e apóstolo Ricardo Ribeiro. Que eu vou fixar correto aqui. Mas aí Deus me deu o tema. Eu estava 3 horas da minha casa e eu falei: meu Deus, o que eu faço agora? Aí eu parei o carro, fiz o banner rapidinho, mandei o banner que eu faço pelo Canva, mandei o banner nos grupos, botei no meu Instagram e entrei no carro para dirigir. Enquanto eu dirigia, o Espírito Santo foi ditando para mim essa palavra aqui. E eu fui falando para minha esposa: vai anotando, meu amor, por favor, vai anotando aí, porque vai ser o assunto da live. Aí cheguei agora em casa, dei uma melhoradinha e quero compartilhar com vocês, tá bom? Então, se for possível aí, o pastor William me ajudar. Na verdade, o tema é discipulado revolucionário. É o tema da live de hoje. Gente, preste atenção. Convidem pessoas, mas convida mesmo. Solta o dedo, meu irmão. Vou fixar. Obrigado, pastor William. Agora foi. Gente, solta o dedo nesse convite aí, pelo amor de Deus. Esse aviãozinho aí tá aí para isso. Sabe por quê? Porque se você não convida, o Instagram ele pensa que a minha mensagem é irrelevante. A inteligência artificial pensa que a mensagem é irrelevante. Aí ele para de avisar. Quando eu entrar em live, você nem você vai receber meu aviso. E aí você percebe que a audiência vai caindo. Agora, quando você fica batendo coraçãozinho, ou fica enviando aviãozinho, o que a inteligência artificial do Instagram pensa? Opa, esse cara deve ser bom, porque o pessoal está compartilhando. Então eu vou, porque qual é a intenção do Instagram? A intenção do Instagram é que as pessoas fiquem presas nele. Então ele honra as pessoas que têm audiência, que dão audiência. Mesma coisa é o Facebook. O YouTube, ele honra as pessoas que dão audiência. E como é que ele sabe quem dá audiência? Através de comentários, através de aviãozinho, através de curtida. Aí ele fala: essa pessoa tem audiência. Entendeu? Por isso que tem aquela brincadeirinha no Instagram. Se você gostou, aperta 2 vezes na foto. É porque quando você aperta 2 vezes, dá um coraçãozinho. Aí aumenta a audiência, é truque. E aqui eu não preciso de truque, eu preciso de discípulos, compartilhadores, duplicadores da visão. E isso vocês vão entender nessa live que eu vou começar agora a falar aqui. Começando aqui pelo texto de Mateus capítulo 28.
versículo 19 e 20. Um texto tão lindo, mas que nós ainda não entendemos. Infelizmente, 2000 anos depois, nós ainda não entendemos. Por isso eu acho que eu estou com vontade de chorar, por isso que veio uma unção de quebrantamento aqui. Diz assim, Mateus 28, 19 e 20. Jesus falou: portanto, ide, fazei discípulos. Guarda essa palavra. Fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então Jesus, ele deu uma ordem: fazei discípulos. Antes de eu falar um pouquinho sobre essa ordem, eu quero falar, nós andamos falando aqui sobre o judaísmo, e eu quero só dar logo um sacodezinho em vocês aqui, que o melhor discipulado feito pela igreja evangélica ainda é superficial diante do que Deus esperava. No Antigo Testamento, se você abrir tua Bíblia de computador, se você abrir a tua Bíblia de celular, fizer uma busca, e se você botar a palavra discípulos, você vai perceber que a palavra discípulos, ela aparece muitas vezes no Antigo Testamento. Porque quando Jesus fala fazer discípulos, Jesus não estava inventando algo, isso já existia. Jesus só estava falando assim: agora vocês vão fazer a mesma coisa, mas no modelo do evangelho que eu estou ensinando. Vocês vão fazer para nós, para mim, para o reino. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus começou em Jesus. Mas o discipulado já existia. Por isso que, se você botar a palavra discípulo no Google, aliás, no Google não, na Bíblia Online, você vai ver discípulos de Eliseu, discípulos de Elias, discípulos dos profetas, não é? E até hoje, quem for para Jerusalém comigo, agora em junho, nós estamos com a caravana para Jerusalém, gente, e ainda tem algumas vaguinhas. Quem for para Jerusalém comigo, talvez nós vamos poder ir em alguma dessas escolas aqui para eu mostrar para vocês como funciona. Até hoje, no judaísmo, o discipulado é uma coisa muito séria. Só para vocês terem uma ideia, sabe como é o discipulado no judaísmo? Com que idade vocês acham que começa o discipulado no judaísmo? Quem pode botar um número aí, rapidinho? Como eu tenho tempo e o conteúdo é rapidinho, eu vou deixar vocês interagirem comigo. Com que idade vocês acham que começa o discipulado no judaísmo nos dias de hoje? Tem algum corajoso aí para arriscar? 12 anos, o Alcir botou. 7, a Denise botou. Quem mais? Temos dois números proféticos, né? 12 é número de governo, 7 é número de ciclo. Tem mais alguém para botar? 9 anos, 12. Tá, pode parar, tá todo mundo errado. 5 anos, Joana. Você foi ousada, hein, Joana? 1 ano, Rosângela. Eita. Então vou ensinar vocês. Vou ensinar. No judaísmo, o discipulado começa hoje, nos dias de hoje. Antes também era assim, só que hoje já é mais organizado, dentro da cultura de hoje, dentro das ferramentas que temos hoje. Mas no judaísmo, a criança começa a ser discipulada com 3 anos de idade. 3 anos. Então, há vários estágios de discipulado. Olha só como é que eles levam a sério. O discípulo no judaísmo é chamado Talmidim. Talmidim. E o Talmidim, ou Talmidim, ele começa aos 3 anos de idade. Dos 3 aos 5 anos, quem é que discipula a criança? O pai. O pai vai discipular. E o que ele vai ensinar? Ele vai ensinar sobre as festas, olha só, sobre os meses,
sobre as culturas e sobre as tradições. Então tem gente que está fazendo curso comigo agora, com a EFCOL, com a Nelma, com o Léo, com o Maurício Marques, e vocês estão aí doidões da Silva falando assim: caraca, esse negócio de calendário, festa bíblica, muito forte, poderoso. Irmãos, eles começam, é nos 3 a 5 anos de idade que eles aprendem isso. Discipulado de tempos e estações é 3 aos 5 anos de idade. Aí depois, dos 5 aos 10 anos de idade, eles saem da casa dos pais e eles vão para uma outra escola, que é a primeira escola, chama-se de escola primária, onde eles vão aprender, preste atenção, dos 5 aos 10 anos de idade, eles vão ficar sendo treinados por um rabino para decorar o Pentateuco. Então é uma escola mnemanêutica, uma escola de decoração, de decoreba. Eles ficam 5 anos aprendendo a decorar. Eles têm que decorar Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Decorar. Eles têm 5 anos para isso. Então, ao invés deles ficarem aprendendo geografia, matemática, história, português, inglês, essas coisas que a gente aprende aqui, eles aprendem, tudo bem, que também aprendem outras coisas. Mas o principal do judeu, dos 5 a 10 anos, é decorar o Pentateuco. Quando ele faz 10 anos, ele sai dos 10 anos, dos 10 aos 14, ele vai para a segunda escola. Presta atenção, isso aqui é discipulado judaico. A segunda escola, chamada Casa do Aprendiz, é onde ele vai ficar dos 10 aos 14 anos estudando o restante das escrituras, que é de Gênesis a Malaquias, todo o Antigo Testamento, porque o judeu comum, né, o judeu não messiânico, não reconhece o Novo Testamento. Mas então, veja bem, com 14 anos, eles já decoraram e aprenderam toda a Bíblia, começando dos 3 anos de idade. Tá ok, gente? Vocês estão convidando pessoas aí, né? Aí aqui acontece o seguinte: quando eles fazem 14 anos de idade, há uma seleção dos melhores alunos, os que decoraram, os que se empenharam, os que realmente nesse período, pelo menos a partir dos 5 até os 14 anos, os alunos que realmente se destacaram. Somente esses, através de uma rigorosa avaliação, eles são convidados a passar pela terceira escola, que é uma escola chamada Bet Midrash. Bet Midrash, que é a casa do estudo ou da interpretação. Olha que coisa linda. Aqui vai começar o mistério, gente. O que vai acontecer? Os alunos que foram aprovados e aceitos na Brit Midrash, eles têm direito a escolher o rabino que eles mais admiram. O que é o rabino? O rabino é o mestre, é o profeta da escola, é o mestre, profeta da palavra. E os rabinos em Israel, eles são muito respeitados. Então, as crianças crescem olhando: se eu passar, eu quero ser aluno do rabino fulano de tal, eu quero ser aluno. É igual The Voice, meu irmão. Quando a pessoa bate lá no The Voice, ela escolhe Carlinhos Brown, a Ivete Sangalo, né? Então, a mesma coisa. O aluno aprovado escolhe o rabino do qual ele quer ser mentoreado. Pega a visão, por favor, pega a visão, que nós vamos entrar aqui. Então, ele vai ficar agora durante um bom tempo aprendendo com o rabino. O que ele vai aprender? Essa escola é a escola da interpretação. Essa criança já decorou o Pentateuco, já aprendeu tudo de Gênesis a Malaquias, mas agora ela precisa aprender a interpretar. O que é interpretar? Você lê a Bíblia e você ter um ponto de vista das Escrituras. Então, cada rabino ele vai inclinar para um ponto de vista, para uma visão. É a mesma coisa que se eu botar aqui, eu conversando com os apóstolos aqui, você vai perceber que cada um tem uma inclinação, cada um tem um ponto de vista, cada um puxa para um lado, para o outro. E as crianças, elas se identificam com o rabino para que ela seja treinada na interpretação das escrituras por esse rabino.
E qual é a ideia central disso aqui? A ideia central não é apenas que a criança ali, ela vai, agora já um adolescente, um jovem, né? A ideia não é que ele vai receber com mais conhecimento. A partir de agora, a ideia é aprender, olha isso, aprender a interpretar a fé judaica e a escritura de acordo com o seu mestre escolhido. Porque a ideia é se parecer com o seu mentor. Então aqui eu já te peguei, é isso que eu quero te falar. A ideia central do discipulado no judaísmo é, primeiro, ensinar a Bíblia, obviamente, com plenitude, obviamente, mas culmina em você ser discipulado até se parecer com o seu mentor. Esse é de cedo, tá? Escritor. Então, o discípulo verdadeiro, ele acaba se parecendo com o seu mestre, gente. Ele não precisa ser um clone, um robô que imita o mestre, né? Tem aí, a gente às vezes vê que tem igreja que até a voz a pessoa repete, né? Na televisão tem umas assim. Não é isso, mas se parecer é se identificar no ponto de vista, né? Até porque se você segue alguém é porque você já se identificou com alguém. Se você escolhe um mentor, às vezes eu acho engraçado, né? Tem gente que fala assim: apóstolo, eu quero entrar na sua paternidade espiritual, eu quero estar debaixo da sua cobertura. E eu falo: tá bom, meu filho, você já orou, você já pediu a Deus, perguntou, orei, e você já me observou. Olha só que linda, a minha mentora, a apóstola Alcilene Araújo, esposa do meu mentor, o apóstolo Osmarino, tá online aí conosco, né? Então, a pessoa fala: apóstolo, eu posso entrar na sua paternidade? Eu falo: você já orou? Você já buscou? Busquei, orei. Você já assistiu minhas lives? Você já viu meu ponto de vista acerca das coisas? Assisti, maneiro, extraordinário. Aí eu: tá bom, então vem, vamos entrar. Aí quando a pessoa entra, ela assiste uma live, assiste outra, depois ela começa a desaparecer. Aí eu ligo para a pessoa, ela fala assim: ah, não, é que não sei o que lá, é que eu me identifiquei mais com o apóstolo fulaninho fulanático, fulanal fulanético. É que eu estava vendo a outra live do lado, que tem live do lado, sabia que tem live do lado? Só você fazer assim com o dedo, ó, passa para a live do lado. É que eu vi a live do lado e me identifiquei melhor. No judaísmo não tem isso. No judaísmo, irmão, se você escolher um mentor, é porque você acredita que você vai até o fim absorver aquela impartição, até se tornar parecido com ele, e até mesmo receber a sabedoria dobrada ou a unção dobrada. Você entende isso? Agora vamos entrar aqui para o Novo Testamento, né? Quando Jesus ele fala então: portanto, ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só vou ficar nisso aqui. Primeira coisa que eu vejo aqui: o chamado ao discipulado é para todo crente. Amém? O chamado ao discipulado é para todo crente. Todo crente tem que ser um discipulador. Ah, não, é porque eu tenho um discipulador. Legal, muito bom. Mas você é um discipulador? Você discipula alguém? Porque Jesus não falou aqui para 3 ou 4, não. Isso aqui foi uma palavra para a igreja. Ide, fazei discípulos em todas as nações. Então, você tem autoridade, e não apenas autoridade, você tem obrigação. Isso daqui também é uma mitzvah, é uma obrigação, é uma lei, é um mandamento de Cristo. Fazei discípulos. Agora, para você fazer discípulo, entenda isso: antes de você fazer discípulo, você precisa fazer discipulado. Guarda essa frase, que essa é daquelas frases legais, né? Para fazer discípulo, você tem que fazer discipulado. Não se faz discípulo sem fazer discipulado primeiro.
Já pensou se fosse assim? Abracadabra, pé de cabra, discipular. A pessoa virou discípulo. Não. Como é que se faz um discípulo? Discipulando. Então quando Jesus diz fazei discípulo, ele está dizendo fazei discipulado para que faça discípulos. Discípulos se fazem através do discipulado. Faz sentido isso para você? Só que aí, sabe que Ricardo, apóstolo Ricardo, fala que tem que falar com muito carinho. Cada vez eu tenho que aprender a ter mais carinho. Eu tenho uma esposa que me ensina a ser muito ponderado nas palavras. Eu tenho um pai, o Espírito Santo, que também me ensina. E a minha esposa tem sido, inclusive, eu quero aqui dizer isso aqui publicamente, né? Para essas milhares de pessoas que estão me assistindo online agora, que a minha esposa tem sido um referencial para mim para falar sobre isso hoje, porque ela está discipulando 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas todo dia pela internet. E olha, uma advogada criminalista ocupada, ela acha horário, e é um discipulado de alto nível. E eu comecei a observar ela discipulando, eu falei assim, eu vou ter que voltar a discipular como antes, e melhor do que antes, porque agora eu sou mais amadurecido. Então eu estou trazendo para vocês aqui alguns princípios, inspirados até pelo modelo da minha esposa, e princípios que eu aprendi com a vida. Muitos que eu pratiquei, outros que eu estou começando a praticar, mas todos eles princípios válidos e poderosos para o discipulado. Mas antes disso, deixe-me ser Ricardo. E na qualidade de Ricardo, né? Primeira coisa, lembrando, gente, continua convidando gente aí, ó. Não estou gostando não. Só tem 27 pessoas online ainda. Um conteúdo bom desse, né? Vai convidando. Então, na qualidade de Ricardo, eu já vou começar. Eu quero fazer umas denúncias aqui, né? Que denúncias? Primeiro, tem gente que discipula para si mesmo. Jesus não, quando Jesus disse ide fazer discípulos, ele não falou faça discípulo para você. A gente fala meu discípulo, não é teu discípulo não, meu irmão. Você não faz discípulo para você não. Ah, meu discípulo foi embora. Ele não foi embora não, ele só foi para outro lugar. Continua sendo discípulo, só não é teu mais. Se você faz discipulado pensando em você, você está fazendo para você e não para Cristo. É claro que nós às vezes queremos construir alguma coisa através dos nossos discípulos, mas muitas pessoas que passaram pelo nosso discipulado não tem a ver com o propósito que Deus tem para o nosso ministério. Deus só vai nos usar para abençoar essa pessoa como discipuladores. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Então, não discipule para você. Cuidado com isso. Não pense que você é o dono do seu discípulo ou que o seu discípulo se tornou patrimônio, sabe? Isso acontece muito nas igrejas da Visão Celular. Eu sei porque eu amo a Visão também. Como todas as igrejas eu amo. Tem defeitos e qualidades, mas a gente chega na Visão e é aquele negócio. Não toca nele não, ele é meu. Falei com ele primeiro, ele é meu discípulo. Meu discípulo foi na tua célula. Não, vou parar com isso aí. Então não discipule para você. Segunda coisa, tem gente que discipula para a igreja. Ensina, mas o ensino só serve para funcionar dentro da igreja, né? A pessoa é treinada para distribuir balinha na porta da igreja, ela é treinada para poder servir no banheiro, na cantina, ela é treinada para limpar o banco da igreja, varrer a igreja, para montar microfone, é treinada para fazer tudo, é discipulado, irmão. Todo discipulado, vamos fazer um discipulado agora, voluntariado, a aula de voluntariado. E a pessoa aprende tudo, só que é o seguinte, o discipulado não traz vida para a pessoa, traz vida para a instituição. Nós podemos fazer discipulado para a igreja? Sim, mas isso é uma porção do discipulado, é um pedaço do discipulado. Nós não devemos discipular com foco na igreja. Na estrutura que eu falo, porque senão você está fazendo operários e não discípulos, você está fazendo serviçais e não discípulos. Isso tem uma importância, sim, tem,
Mas eu vou mostrar para você o que é ser discípulo e a profundidade do que Jesus estava falando nessa live aqui. Nada, vocês sabem que nada que eu falo aqui é superficial nessas lives, né? Por isso que vocês voltam dia após dia e estão convidando aí, continuem convidando. Outras pessoas discipulam para visão. Se não tiver uma visão, não tem discipulado. É que o discipulado nosso é para visão da célula, visão do MDA, visão do G12, visão do M12, do M14, visão da igreja com propósito, visão da divisão, visão sabe? A pessoa discipula para uma visão. Então todas as aulas desse discipulado, elas vão ser voltadas para a visão. Você vai para uma reunião de discipulado, você está pensando, poxa, hoje eu vou resolver aquele meu problema no casamento. Hoje eu vou receber uma palavra para consertar o meu caráter. Hoje eu vou receber uma palavra para ativar o meu espírito. Hoje eu vou receber... Então, lembra da live de ontem? Ontem eu fiz uma live, uma das lives mais poderosas de ativação espiritual que se pode ter. E tem gente que fala, apóstolo, mas eu nunca vi essas coisas que o senhor fala na vida. Por quê? Porque a igreja muitas vezes discipula para si mesmo, para a igreja ou para a visão. Então você se torna... Tem gente, irmão, que é mega faixa preta em dar aula sobre a visão, mas não tem vida, não tem espírito mais para ela mesma. E acaba morrendo. Então, qual é o objetivo? Nós precisamos aprender, e isso aqui é uma palavra difícil de falar, porque confronta, eu sei que confronta, principalmente quem é pastor. Gente, pastor fica doido comigo. Eu tenho um monte de discípulo pastor que fala, pastor, o senhor está acabando com a minha igreja. Eu falei assim, eu estou acabando com a tua igreja, mas com a de Cristo não. A de Cristo está crescendo. Os meus ensinos não são para a sua igreja, os meus ensinos são para o reino, para a igreja de Cristo, a igreja com I maiúsculo. Então, você não deve fazer discípulo para si mesmo, você não deve fazer discípulo para a igreja, você não deve fazer discípulo para a visão. Você pode ensinar a visão, você pode ensinar a servir na igreja, óbvio, mas discípulo você faz para o reino. Discípulos de Cristo. E por que eu chamo essa live aqui de discipulado extraordinário? Primeiro, você já entendeu, todo crente tem que ser um discipulador. Então você agora já está aprendendo aqui, porque você vai ter que terminar essa live hoje já pronto para discipular, né? Então eu vou dar aqui algumas dicas de como fazer um discipulado revolucionário, né? Um discipulado revolucionário. Por que revolucionário? O que é revolucionário? Revolucionário é uma coisa que vai causar uma revolução na vida da pessoa. E o que é uma revolução? Vamos ver o que o dicionário diz? Fiquei curioso aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Significado de revolução. Vamos ver se eu acho aqui alguma coisa que preste. Não achei no Revolução, não gostei das traduções que tem aqui não. Revolucionário, significado de revolucionário. Agora sim, que se caracteriza pela inovação, originalidade, possibilidade de renovar padrões estabelecidos, ousado, ruptura, como foi dito aí. Isso é ser revolucionário. Então, o discipulado revolucionário, ele tem que trazer mudança na vida da pessoa. Ele tem que trazer originalidade na vida da pessoa. Ele tem que trazer renovação de padrões estabelecidos e ousadia na vida da pessoa. Isso é um discipulado extraordinário. E quais são as características de um discipulado extraordinário? Em primeiro lugar... muito bem, Carla, muito bem. Gente, olha, vocês continuem convidando, por favor, vamos aumentar essa audiência aí, vamos? Bom, em primeiro lugar, o discipulado precisa ser desatador. A visão do discipulado precisa ser uma visão desatadora. O que é uma visão desatadora?
O discipulador precisa, cada reunião de discipulado, estou falando aqui de discipulado individual, tá bom? Cada reunião de discipulado, o discipulador precisa encontrar as correntes espirituais, emocionais, financeiras, o que for, que está atando essa pessoa, que estão impedindo essa pessoa de ter mais velocidade, direção, prendendo essa pessoa em algum cativeiro, mesmo que seja um cativeiro emocional, comportamental ou até mesmo espiritual, e o discipulado precisa ter a meta de desatar. Então, quando eu chamo alguém para um discipulado, muitas vezes é porque eu vejo que a pessoa está presa, está atada em uma determinada área. Então eu falo, vamos conversar um pouquinho, irmão, vamos orar um pouquinho, vamos ver o que está acontecendo, vamos fazer uma série aqui de 4 sessões, de 5 sessões, de 6 sessões, de uma sessão de atendimento, de discipulado, para ver se nós conseguimos desatar você nessa área. Desatador. Segunda coisa, o discipulado, isso aqui que eu vou falar para você, é muito forte. Eu não sei se a minha apóstola Alcilene está presente aqui de testemunha ainda do que eu vou falar. Eu passei o final de semana na casa deles, dos meus mentores, apóstolo Osmarino e apóstola Alcilene Araújo. O discipulado precisa ser uma conversa entre essências. O que é essência, gente? Essência significa o verdadeiro você que está dentro de você. Então, quem é você de verdade? Quando você entra numa reunião de discipulado, você não pode entrar com máscaras, nem você que é discipulador, nem que você que é discípulo. Você não pode entrar, eu estou falando aqui num discipulado de um nível de paternidade, gente. Os meus filhos espirituais me conhecem, eles conhecem meus defeitos, né? Eles conhecem minhas qualidades, eles conhecem meus tique-tiques, meus tiques nervosos, mas eles conhecem também os meus acertos, a minha unção. Por quê? Porque eu sempre me apresento diante dos meus discípulos extremamente transparente. Eu não mudo voz, eu não mudo cara, eu não mudo roupa, eu não mudo palavras. Eu levo muito a sério isso aqui, ó. Por isso que eu tenho essa plaquinha aqui. Eu levo muito a sério isso aqui. Essa palavra aqui que é o nome de Deus, o nome impronunciável de Deus. Yod Rei Vav Rei. Yod Rei Vav Rei. Que significa eu sou o que sou. Se Deus disse eu sou o que sou, eu também digo eu sou o que sou. Eu não tenho dificuldade em ser o que sou. Eu não preciso me esconder. Eu não sou Adão, pecado pecaminoso, para me esconder atrás de uma árvore, de uma folha de figueira. Entende? Então, quando eu entro numa sala de discipulado, irmão, se você falar não gostei, é porque você não gostou do verdadeiro Ricardo, porque eu vou entrar em essência na reunião. A minha essência, você vai ver a verdade do meu coração. Mas o discipulado, quem está sendo discipulado, que esse caso é mais difícil, a pessoa que é o discípulo, ela precisa... Deu uma travadinha, mas voltou, fiquem calmos. Essa pessoa que é meu discípulo também precisa entrar na reunião extremamente exposto, essência. Então, eu chamo isso de conversa entre essência. Eu, essência, conversando com você, essência. Não adianta você chegar na reunião mostrando ser uma coisa que você acha que eu vou gostar de ver. Eu não quero ver o que você acha que eu vou gostar de ver, eu quero ver você. Eu quero ver você do jeito que você é. Eu quero conhecer quem você é dentro de casa, no seu casamento. Eu quero saber quem você é no dia a dia, no trabalho. Não é? E o discipulador, ele precisa deixar muito claro para o discípulo que não tem perigo nisso. Por isso que o momento do discipulado tem que ser um lugar seguro. Você tem que falar para o discípulo. Por isso que é muito bom ter intimidade no discipulado, brincadeira. Os meus discípulos eu conto piada muitas vezes.
eu faço umas bobeiras. Quando a gente está andando de carro, eu faço umas bobeiras, eu conto piada. Sabe para quê? Para eles saberem que eu sou brincalhão, que eu sou humano, que eu sou acessível. E aí, quando nós estamos no discipulado, eles ficam tranquilos, porque eles sabem isso aí. Não é o guardião das galáxias, né? O pessoal usa outra palavra para as galáxias aí, então eu vou chamar de guardião das galáxias. Uma pessoa. Então, tente fazer isso. Se você é discipulador, tente mostrar para o teu discípulo, sempre na reunião, que você está ali em essência. Fica tranquilo, eu estou aqui. Mostre tua falha também. De vez em quando mostre, fale de uma fraqueza sua. E o discípulo, ele vai se sentir num ambiente confortável para que ele mostre a essência. Entenda uma coisa, gente. Enquanto não houver um encontro das essências, não há paternidade, muito menos discipulado. Enquanto não houver exposição de quem você é de verdade, tanto quanto discipulador ou como discípulo, não há. É fachada, meu irmão. Eu fui na casa do meu mentor, estava lá, esse final de semana foi maravilhoso. Foi o melhor momento de discipulado que eu tive com o meu mentor nos últimos 17 anos, até porque eu dormi na casa dele, eu nunca tinha feito isso, né? Fiquei lá 2 dias. E aí, meu irmão, eu abri o verbo, eu rasguei meu coração. Estou passando por uma guerra, né? Que quem anda comigo, quem é meu discípulo, sabe a guerra que eu estou passando. E eu rasguei meu coração, eu mostrei quem eu sou. Eu falei o que eu estou sentindo. E aí ele falou assim, muito bem, agora você tem que aprender a falar isso assim com Deus. Eu falei, caraca, eu vou ter que falar assim com Deus? Falar as vontades que eu estou tendo. Ele falou, é isso. Essa é a vontade que você falou que está com vontade de fazer, você tem que falar com Deus. Essência. Nosso Deus é um Deus de essência. Nosso Deus gosta também quando você mostra para Ele quem você é de verdade. Senhor, eu estou com maior vontade de fumar uma maconha, pai. Não aguento, pai. Não é o meu caso. Nem sei como é que eu nem sei qual é o cheiro da maconha. Mas estou dando um exemplo. Mas eu tenho outras vontades. Então, o discipulado precisa ser desatador, amém? O discipulado precisa ser uma conversa entre essências, você tem que trabalhar. Às vezes não é na primeira reunião que isso vai acontecer. Ó, o William está dizendo, é muito bom dormir na casa do discipulador. Você vai dormir, fica calmo, meu irmão, você vai dormir. Tá quase, vai acontecer. Lá na benção lá que a gente está conquistando, vai ter um quarto de hóspede para vocês todos que vierem, meus filhos espirituais. Vão ficar na minha casa, vão ser cuidados por mim, na nossa base apostólica. Minha casa é a base apostólica. Depois vai virar um sítio, vai virar uma estância, vai virar uma cidade, eu não sei. Mas começa na minha casa, igual no Éden. E glória a Deus. A oração sincera, né? Está dizendo aqui a apóstola Alcilene. E se a nossa oração tem que ser sincera, a nossa conversa com o discipulador e com o discípulo também tem que ser sincera. A palavra sincera significa sem cera. Porque as pessoas botavam, os romanos botavam cera no rosto, fazia aquela cara feia, era uma máscara de boneco para ir para as festas. Porque eles não queriam mostrar a própria cara deles. No meio eles faziam muita pornografia, eles faziam muita orgia. E eles iam com máscara, ficavam peladões lá, um monte de homem, um monte de mulher, homem com mulher, jacaré, lobisomem, tudo junto lá, e com a máscara. Então, quando a palavra sincera significa sem cera, já que é para fazer, tira a máscara. Mostra quem você é. Bota a cara a tapa. Então, gente, outra coisa, o discipulado, ele tem que envolver a presença de Deus, do Espírito Santo e da palavra. Tem que envolver. Porque senão, muitas vezes, nós caímos na tentação de falar por nós mesmos. Do nosso coração, do nosso ego se manifestar. Você vai ouvir o seu discípulo reclamar de uma injustiça que fez com ele, você ama tanto o seu discípulo, você fala, eu vou juntar contigo, mano, vamos lá, vamos fazer acontecer. Por quê? Porque você envolveu o coração, o teu ego. Então, nunca deixe o seu ego governar. Quem governa, o Espírito Santo precisa estar na reunião. E não apenas o Espírito Santo, a palavra. Porque muitas vezes a palavra de Deus vai falar.
Muitas vezes a Bíblia vai falar uma coisa, você está doido para ir para um lado, a Bíblia fala, não, mas não dá. Não dá porque está na Bíblia de que não dá. Está escrito que não dá. E quem manda é a palavra, quem manda é o Espírito. Né? Outra coisa que eu aprendi com Bertelli, né? Bertelli o tempo todo tem a cadeirinha para o Espírito Santo, né? A gente vai pro bosque orar e bota, tem 2 pessoas, ele bota 3 cadeiras. Senta aqui, papai, fica aqui conosco. E aí abre a Bíblia, lê um versículo, pelo menos um versículo ele lê. Vai pro restaurante, ele puxa a cadeirinha, papai, tem um lugar para você. É um ato profético dele, né? Mas só para nos lembrar que não dá para fazer um discipulado sem palavra. Então, o discipulado tem que começar com uma oração. Pode ser uma oração simples. Senhor, nós te convidamos, senta aqui conosco. Vai ter uma reunião nossa aqui, mas o Senhor é o governador da reunião. E fala conosco alguma coisa através da palavra. Dá um beijinho na Bíblia, abre a Bíblia, lê um texto, qualquer texto, e começa o discipulado, começa a conversa. Essência com essência, né? Outra coisa, gente. Isso tudo aqui é simples, mas é profundo, né? O discipulador precisa descobrir as dores do discípulo e auxiliá-lo no processo da cura. Porque nós somos desatadores, entenda, mas nós somos curadores também. O discipulador, ele é um curador. As pessoas estão na igreja e muitas vezes elas estão cheias de dores que nós não vemos. E vai ser no discipulado que você vai, como a essência está exposta, por isso que é importante a essência estar exposta. Como a essência está exposta, o discipulado, a pessoa que está sendo discipulada, né, o discípulo, ele vai se sentir à vontade de falar, eu não estou feliz, eu estou querendo sair da igreja por causa disso, por causa daquilo, estou querendo largar minha esposa. É a dor dele. Eu estou passando por uma crise financeira, estou pensando em me matar. É a dor dele. O outro vai falar assim, não gosto de mulher, não gosto de mulher, pastor, a verdade é que eu não gosto de mulher. Nesses casos, geralmente o pastor vai falar assim, bem que eu já imaginava, porque quando a pessoa chega nesse ponto, ela já deu vários sinais, né? Mas a dor precisa ser exposta. Então, o discipulador, ele precisa cavar isso com muito carinho, com muito cuidado, catuca daqui, conversa dali, escuta daqui, ouve dali, mas é muito importante que você consiga descobrir qual é a dor do seu discípulo, porque quando você entende a dor, você vai poder ajudar no processo de cura, e quando há cura, há o desatar. As pessoas, irmãos, às vezes não conseguem se curar sozinhas. E tem dores que você vai descobrir, que você vai falar para o seu discípulo assim, filho, esse caso aí, eu quero te encaminhar para um psicólogo. É uma questão que eu não tenho como pastor, eu não sou profissional para te ajudar. Vamos junto lá, pastor, vamos lá, eu vou te indicar, vamos procurar um psicólogo juntos, para você fazer uma terapia. Às vezes é uma dor que precisa do acompanhamento de um profissional, mas é o discipulador que vai ver. Se você não é pastor da igreja, às vezes a dor do seu discípulo é uma dor que vai precisar do pastor. Então você fala assim, filhão, nós vamos ter que conversar com o pastor, filhão. Eu sei que você pode ficar um pouquinho constrangido, mas vamos conversar? Pede autorização, nunca exponha o seu discípulo sem autorização dele. Eu tive uma situação aqui na igreja que eu estava congregando antes da pandemia que foi terrível. Que eu conversei com um amigo meu, parceiro meu, contei uma situação íntima minha. No dia seguinte, o pastor já estava sabendo, já estava até me tirando da situação que eu queria estar participando, porque eu não estava bem naquela semana para lidar com, na cabeça deles, eu não estava bem para lidar com aquela parte do ministério. E tudo infundado, porque ninguém me chamou para perguntar o que estava acontecendo de verdade. E na verdade, eu estava melhor do que se esperava, a ponto de que eu discipulei o Brasil ano passado, né? Através das lives. Então, é importante você ter acesso à dor da pessoa, entender de verdade o que está acontecendo, o que está se passando.
Né? A pessoa fala assim, eu quero largar minha mulher, quero largar meu marido. Tudo bem, quero largar teu marido. Mas vamos entender a dor. Vamos entender o que está acontecendo aí dentro. Não é que a minha mulher... Aí você tem que entender. E quanto mais profundo você for nesse entendimento, mais material de cura você vai ter. Então não é só você pegar a superficialidade. Eu quero largar meu marido porque ele não me beija mais. Não, não é só isso. Vamos mais fundo, vamos mais fundo, vamos mais fundo. Colecione o máximo de dor que você tiver para você também colecionar o máximo de cura. Tá fazendo sentido para vocês até agora, gente? Então, descubra a dor. Amém? Legal? Diz aí se está fazendo sentido. Enquanto isso, eu vou dizendo aqui. Além de descobrir a dor do seu discípulo, agora nós vamos entrar numa outra questão que é primordial. Irmãos, eu garanto para vocês que se vocês praticarem o que eu estou ensinando aqui, vocês vão ser os discipuladores faixa preta da igreja de vocês, tá bom? São coisas muito simples que eu estou ensinando, mas que são poderosas, porque aqui envolve estudo que eu fiz, não apenas dentro da igreja, envolve várias formações que eu fiz que não convém falar aqui, para lidar com pessoas, lidar com seres humanos, né? Então, além de você conhecer a dor do seu discípulo, você também precisa conhecer a real motivação e desejo do discípulo. Isso aqui, gente, é muito importante para você, discipulador, e também para o discípulo. Por exemplo, tem uma pessoa que chega na sua igreja, você é um pastor, aí chega uma pessoa que chega na sua igreja e ela quer ser discípulo teu, quer ser 12 teu lá, quer andar contigo, mas ela tem o sonho de ser pastor presidente. Sonho de ser pastor titular de uma igreja. Só que essa pessoa nunca te falou isso. E você está treinando essa pessoa para ser teu pastor auxiliar. E essa pessoa está crescendo, está se desenvolvendo, está crescendo, está se desenvolvendo, está se crescendo, está se desenvolvendo. Sabe? E você está falando, glória a Deus, agora eu tenho pastor auxiliar dos sonhos. Essa igreja vai crescer, vai tomar o mundo, vai explodir. Aí de repente essa pessoa fala assim, pastor, estava orando com a minha esposa, sabe como é que é? Acabou nosso tempo aqui. E tem um grupo que está indo comigo também, porque estava orando também. Aí ele vai embora da tua igreja do nada e leva 100, 200, 300, 400 com ele. E aí você morre, você vai, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado? O que você fez de errado? Você não conheceu a real motivação do seu discípulo. A motivação dele era ser pastor presidente. Então, quando nós sabemos a motivação, preste atenção no que eu vou te falar aqui. Eu sempre digo, preste atenção, né? Tá virando uma mania. Dá a impressão que às vezes alguém pode não estar prestando atenção. Quando você descobre a real motivação, lembra? Tudo começa com a conversa entre essências. Se está tendo uma conversa entre essências, essa pessoa vai se abrir para essa e essa para essa. Tá tudo tranquilo, ambiente seguro. Pastor, minha real motivação é ser pastor presidente. Um dia eu quero ser pastor presidente também, igual o senhor é. Legal, glória a Deus. Então o que você como discipulador vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer, você vai ter que ir orar a Deus, perguntar a Deus se Deus está nessa motivação do seu discípulo. Preste atenção. Porque muitas vezes, olha gente, eu estou sendo muito íntegro aqui. Muitas vezes, quando o discípulo expõe a real motivação dele, a motivação do teu discípulo não bate com o seu plano. E aí você tem a tendência de puxar para o seu plano. Não, para tudo. Quando você descobre que a motivação do seu discípulo não bate com o seu plano, calma, calma, não criamos pânico. Você vai conversar com o Pai. E vai perguntar ao Pai. Nós já tivemos uma live recentemente com o apóstolo Léo, que ele nos ensinou a fazer perguntas para Deus e ouvir a resposta. Tá aí, tá aqui no meu YouTube aí, para quem assiste pelo YouTube. Ou aqui no IGTV, tá salvo em algum lugar. Tem uns 7 ou 8 dias atrás. Então, primeira coisa, vai perguntar a Deus, Senhor, meu discípulo, Pai, o discípulo Joãozinho da Silva,
Ele falou que a motivação dele é cantar no louvor da igreja, Pai. Que ele está aqui nessa igreja porque ele veio, porque ele quer ser guitarrista dessa igreja. Essa é a motivação dele, Pai. Me diz, essa, Senhor, é a motivação que o Senhor tem para ele? Ele está correto, Pai? Então você apresentou ao Senhor. Deus vai te revelar. Ok? Fica tranquilo, irmão. Nós já aprendemos isso aqui. Deus sempre responde. De alguma maneira Deus vai te revelar. Então, se a resposta de Deus for, é isso aí, você vai auxiliar essa pessoa a chegar nesse lugar. Você vai auxiliar, irmão, porque você é um desatador. Ele tem uma motivação. Se você não honrar essa motivação, você vai feri-lo. Ele veio para a igreja, ele tem um sonho, ele tem uma visão, Deus disse que é isso. Então você vai ter que trabalhar, você vai ter que ativar essa pessoa. Tem gente que chega para mim com motivações que eu não posso honrar. Eu falo assim, irmão, não vai dar, não vai rolar. Comigo não vai dar, eu não posso te ajudar com isso. E eu falo com sinceridade. Alguém falou para um apóstolo amigo meu, discípulo meu, falou para mim assim, apóstolo, o senhor abre umas agendas para mim, chegou no discipulado tem uns 6 meses. O senhor abre agenda para mim, o senhor é muito conhecido aí, eu quero pregar. Eu falei, cara, não estou tendo agenda nem para mim. Ninguém está me convidando não, estou na pandemia aqui. Não tem, se eu não posso abrir agenda para mim, muito menos para você. E outra coisa, eu não sou agenciador, eu não vou abrir agenda para ninguém não. Você tem que conquistar o seu público, a sua autoridade, e você deve conquistar as suas agendas. Eu posso te ensinar o meu caminho, como é que eu consegui. Essa pessoa, eu sei que ficou assustada, ficou ferida, mas ela abriu a real motivação dela para mim e eu mostrei para ela como eu penso em relação a isso. Eu não tenho condição de ajudar nesse caso. Então, se a real motivação da pessoa for confirmada por Deus, o seu papel como discipulador é trabalhar para que essa pessoa seja o melhor nisso aí. Se a real motivação, por exemplo, se você é um apóstolo, você é um pastor, um apóstolo, e essa pessoa quer ser ministro de louvor e Deus aprovou, Deus falou, é isso mesmo, pode crer. Irmão, dá um jeito de mandar essa pessoa para diante do trono fazer curso, sei lá, manda para a Austrália, para o Rio Songs. Ora a Deus, mas você vai levar essa pessoa a alcançar com excelência o destino dela. Porque é isso que nós queremos para nós. Tudo que nós queremos é que alguém nos ajude a ser o melhor no nosso destino. Então você vai ser para o seu discípulo. Agora, se Deus falar, não, filho, não é isso que eu quero para essa pessoa, não. Essa pessoa está com uma motivação errada do coração dela. Deus vai te responder. Nesse caso, você vai ter que pedir um espírito de sabedoria e de revelação a Deus para trazer essa pessoa calmamente, com sabedoria, para o alinhamento da vontade de Deus. Mudar a mente dela, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Agora, tem gente que é irredia. Tem gente que vai falar, mas eu quero. Aí não é discípulo. Tem gente que é aquilo que você tenta, eu vou falar isso no final. Tá? Vou falar isso no final. Mas nós precisamos orar muito. O discipulador, ele tem que ter uma capacidade de construir com pedras vivas. Eu gosto aqui, tem uma águia aqui na minha mesa profética. Tá aqui, ó. Essa águia está em cima dessa pedra preciosa aqui, né? E eu aprendi recentemente que a igreja é feita de pedras. Isso nós já aprendemos. A igreja de Cristo não é feita de tijolos. A Torre de Babel era feita de tijolos, a pirâmide do Egito é feita de tijolos, as estruturas religiosas são feitas de tijolos, mas a igreja é feita de pedras vivas. Pessoas são pedras vivas. Só que a ideia que eu tinha antigamente é que a igreja era feita com pedra desse tipo aqui, ó. Eu guardo essa aqui na minha mesa porque essa aqui veio de Jerusalém. E eu gosto de olhar para ela, botar a mão nela, às vezes dou até um beijinho nela. Coisa mais linda, dar um beijinho no chão que Jesus pisou, né? E não tinha coronavírus naquela época não, fica tranquilo.
Mas a igreja não é feita desse tipo de pedra. A igreja é feita de pedras vivas, preciosas, cada uma de uma cor, cada uma de um valor, nenhuma é igual à outra. Cada uma tem um tamanho, uma medida. Por isso, o discipulado não é trabalho de pedreiro, é trabalho de discipulador. Porque senão você chamava um pedreiro. Tijolo é quadrado, é fácil de montar um em cima do outro. É fácil de montar. Discipulado é você pegar uma pedra e falar, não, aqui tem que encaixar essa, não serve outra. Agora tem que ser essa. Não, peraí, tem muito amarelo aqui. Tem que trazer um verde para cá, puxar o azul para lá. Então nós temos que ter uma mente profética para entender qual é o projeto que Deus tem para o corpo, baseado no cada um. Amém, gente? O discipulado, ele é tudo isso. Ele é curativo, né? Às vezes as pessoas estão feridas. E a essência fundamental do discipulado está no ouvir. Ouvir, guarda essa palavra. Porque nós somos de uma geração que os cursos de discipulado de antigamente falavam muito sobre falar, né? Aconselhamento, curso de aconselhamento. A pessoa sentava, você abria o... Eu quero te aconselhar que você tem que fazer isso, isso, isso. A pessoa ia embora e não falava nada. Então, isso mudou. Nós evoluímos para entender que o segredo do discipulado está em ouvir. Às vezes, irmão, é o ideal. 90% do discipulado, quem vai falar é o discípulo. E o discipulador vai ouvir. Porque é no ouvir que ele vai descobrir a essência. É no ouvir que ele vai descobrir a motivação. É no ouvir que ele vai descobrir a dor. É no ouvir que ele vai descobrir a verdade, a mentira. E outra coisa, nós temos que aprender, o discipulador precisa ouvir não apenas palavras, ele tem que ouvir corações. Porque às vezes a pessoa fala assim, tá tudo bem, pastor, glória a Deus. Eu gosto muito de ver aqueles vídeos do pastorzão. É muito bom mesmo. Aquele que faz aquele stand-up, né? Ele é cantor, pastor, stand-up comedy. Eu queria fazer uma live com ele, mas infelizmente ele não foi acessível quando chamei. Ele não respondeu, mas quem sabe uma hora dessa eu vou fazer uma live com ele. Sou muito fã do trabalho dele, pastorzão. E ele faz aquelas simulações de discipulado, né? De atendimento no gabinete. E cada um é mais engraçado que o outro, né? Mas ele sempre ouve. E depois ele dá um conselho. É muito bom o trabalho. Aquele canal lá do pastorzão. Vocês devem saber qual é, né, que eu estou falando. Mas então ouvir. Ouvir não apenas as palavras, ouvir o coração. Ouvir como observador. O que é ouvir como observador? Quando eu estiver ouvindo meu discípulo, eu não posso ouvir como Ricardo. Porque eu posso ser partidarista, defendendo o meu discípulo. Por exemplo, meu discípulo vai reclamar do vizinho dele. Se eu olhar como Ricardo, eu vou querer defender meu discípulo. Agora, se eu olhar como observador, o que é olhar como observador? É como se você estivesse saindo do seu corpo e olhando por cima, olhando tudo, olhando todos os ângulos, olhando todos os lados. Então nós precisamos olhar como observador e muitas vezes investigar a causa. É igual psicologia, irmão. Eu já conversei com um psicólogo, né? Já fiz sessão com psicólogo. E quando você conversa com o psicólogo fica te ouvindo, às vezes, 3 semanas direto, 3 meses direto, antes de abrir a boca para ensinar, para orientar, para falar alguma coisa. Por quê? Porque ele quer ver se você realmente é aquilo que você está falando, se realmente você está se contradizendo, se está falando a verdade. Porque senão ele vai construir um trabalho, uma casa baseada na areia. Então tem que ouvir na essência. Uma coisa que eu vou ensinar para vocês é um segredo que nunca mais, irmão, se você fizer o que eu vou te falar, nunca mais você vai perder um discípulo na tua vida. Quem quer ouvir isso aí, rapidinho. Já passou de 1 hora, meu Deus do céu.
E hoje ainda tem Zoom. Olha que eu pensei que ia ser rápido. Que Deus me dê graça e me ensine a falar mais rápido. Glória a Deus. Hoje tem Zoom, hein, gente? Para quem é filho espiritual tem Zoom. Então vou no eu da Leia aqui. Patrícia também. O que eu vou ensinar agora? Se você praticar isso no teu discipulado, nunca mais você vai perder um discípulo. As 3 necessidades básicas do ser humano. Quais são? Olha, preste atenção. As 3 necessidades básicas do ser humano são ser ouvido, receber reconhecimento pelos seus atos e ter perdão dos seus erros. Então, quando uma pessoa chegar para você, você tem que ouvir. Porque a pessoa gosta de falar, irmão. O problema é que você também gosta de falar, porque você também é pessoa. Só que você tem que abrir mão do falar. E deixa a pessoa falar. Chama a pessoa para tomar um café, senta e aí, filho, como é que tá a tua vida? A pessoa... Acabou. Você faz uma oração, abençoa e deixa embora. Às vezes é só falar. Necessidade básica da pessoa é ser ouvida. Segundo, ser reconhecida. Quando a pessoa fizer uma coisa certa, seja a coisa mais boba do mundo, ela acertou, você tem que dar um parabéns, meu filho, parabéns. Ó, aquele arranjo de flor que você botou lá na igreja, coisa mais linda, hein? Ó, a empadinha que você botou lá, deliciosa, parabéns, hein? Ó, parabéns, teu casamento tá uma benção, tô vendo aí, teus filhos estão crescendo, glória a Deus. Parabéns, lavou o carro, hein? Percebi que você lavou o carro. Ó, parabéns, tá bem arrumado, tá cuidado, tô vendo que... Né? Então, reconhecimento. As pessoas querem estar perto de quem ouve, querem estar perto de quem reconhece. Em terceiro lugar, perdoar. Seja qual for o pecado que seu discípulo cometeu com você, perdoa. Perdoa. Vai até o discípulo e fala assim: filhão, você cometeu um pecado que me feriu muito. Feriu muito, doeu. Você fez isso. Ou então, você cometeu um pecado com Jesus, com você mesmo, com a igreja, mas é o seguinte: eu quero te ajudar no perdão. Eu te perdoo, eu quero te ajudar a ser perdoado pela igreja, pela sua esposa. Você não vai se perder, não. Depender de mim, Jesus é perdão. Irmão, a pessoa está sendo ouvida, reconhecida e perdoada, para onde mais ela pode ir? Você é o ó do Borogodó agora. Entende? Tá? Vamos lá, mais um pouquinho para eu finalizar aqui. Discipular não é acorrentar. É desatar, liberar, libertar e muitas vezes enviar. E guarda uma coisa, não vou explicar muito isso não, porque quem é esperto vai entender. Quem não envia, quem não é enviado, muitas vezes se envia. A gente prega na visão assim: ganhar, consolidar, discipular, enviar. Só que chega na hora de enviar, a gente treina a pessoa, aí envia para uma célula com 3 gatos pingados. E a pessoa foi treinada para fazer coisa grande. Ela vai se enviar. Então, muitas vezes, o discipulador ele tem que entender qual é a hora de enviar. É igual o filho, irmão. Vai morar na casa da mamãe para sempre? Envia. Abre uma igreja para a pessoa. Se é discípulo de igreja, né? Dá uma missão, dá um trabalho. Libera essa pessoa, desata essa pessoa, faz essa pessoa se empoderar, faz ela se tornar grande. Pessoas não são donas de pessoas, sabe? Outra coisa, 2 coisinhas que não podem, já estou chegando no final mesmo, 2 coisinhas que não podem faltar no discipulado. Em primeiro lugar, não pode faltar tarefas, né? Tarefa é muito importante. Então, geralmente, principalmente quando é um discipulado que vai ter uma segunda reunião daqui a uma semana, mas também quando é de um só também. Terminou o discipulado, dá uma tarefa para o discípulo. Porque tarefas saem da teoria e entram na prática. Por exemplo, o discipulado tem a ver com casamento. Você trabalhou, você descobriu
algumas coisas você ouviu bastante, você percebeu que algumas coisas têm que acontecer dentro daquele casamento. O que você vai fazer? Você vai dar uma tarefinha para o seu discípulo. Filhão, ó, então tá bom, legal, entendeu? Gostou? Foi benção? Então vou te dar uma tarefa, o dever de casa. Hoje você vai sentar com a tua esposa, vocês vão fazer isso, 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 conversar sobre isso, isso, isso. E depois, na semana que vem, você vai me contar como é que foi. Pode ser em outros assuntos também, mas tarefas são muito importantes. Porque a tarefa é a evolução. A coisa acontece não é quando o discípulo ouve. A coisa acontece quando o discípulo pratica. Então tem que ter tarefa. Outra coisa que tem que ter no discipulado, lembra mais uma vez, porque é importante ter encontro entre essências. É confissão de pecado. Confissão de pecado. O discípulo que não consegue confessar pecado é porque ele ainda não te considera discipulador. E tem gente que confessa só pecado bobo, só para disfarçar. Não, meu irmão. O discípulo, você só vai entender que você se tornou um discipulador daquela pessoa quando aquela pessoa chegar para você e falar: ó, eu dei um tapa na cara da minha mulher, entendeu? Eu tive uma relação homossexual, eu pratico pornografia, eu roubei um objeto do supermercado, eu tenho uma vontade de rachar essa igreja. Quando o discipulado chega no nível da confissão, é porque realmente o discipulado está acontecendo. E você vai poder ajudar essa pessoa, porque a confissão, ela dá abertura para Deus agir. Aquele que confessa o pecado e os deixa, alcançará misericórdia. Né? Então, indo para a reta final, a base do discipulado jamais pode ser o interesse do discipulador, e muito menos o seu ponto de vista. A base do discipulado é o amor pela vida do discípulo e os conselhos baseados na palavra, porque o amor não falha e nem a palavra falha. Por isso que eu não faço discipulado pensando no que eu vou conquistar com o discípulo. Eu faço discipulado pensando no que o discípulo vai conquistar. Eu quero é que ele cresça, eu quero que ele voe em alto. Você tem que entender isso. E baseado na palavra e no amor. Eu amo os meus discípulos a ponto de abrir mão deles, se for necessário, para que eles cresçam. Para finalizar, sinais positivos de que um discipulado está dando certo. O discípulo está fazendo as tarefas, ele está voltando na semana seguinte, ele está evoluindo no resultado, ele está honrando com reciprocidade, com semeadura, com gratidão. Isso, as lives ficam sempre salvas, gente, no canal YouTube Ministério Ricardo Ribeiro. Sempre ficam salvas. Essa aqui daqui a 10 minutos vai ficar salva aqui no YouTube e vai lá aqui no Instagram e vai lá para o YouTube também. Hoje é dia 23 de fevereiro, para quem está assistindo atrasado, 23 de fevereiro de 2002, terça-feira. Então, reciprocidade, gratidão, honra, isso são evidências. Evolução, avanço. Se você está fazendo discipulado com a pessoa, irmão, 10 anos, às vezes 10 semanas, a pessoa não fez tarefa, a pessoa não está voltando, a pessoa não tá evoluindo, acaba o discipulado, não está adiantando. Não está adiantando. É um sanguessuga, vai tomar teu tempo. Agora, sinais positivos. Positivos não, negativos, né? Eu vou até corrigir aqui. Sinais negativos de um discipulado. Primeiro é a fuga, né? Você marcou com o discípulo, semana que vem tá tudo bem? Tá tudo bem! Chega na semana que vem, começa a fugir, começa a desaparecer, não atende telefone, diz que amanhã, diz que teve um problema. Como você vê que está se escondendo. Por quê? Porque talvez o confronto mexeu, talvez o discipulado realmente não foi bom. Seja lá o que for, um sinal negativo. Ou a pessoa não está fazendo as tarefas, né? Cadê a tarefa? Ah, não, a pessoa veio, mas não fez a tarefa. Por que você não fez a tarefa? A gente perdeu uma semana. Sinal negativo. Alguma coisa deu errado.
Aí vai ter que entender qual é o bloqueio que impediu da pessoa fazer a tarefa. Expressões de fuga, às vezes, durante o discipulado. Acontece muito, irmão. Quando você começa a entrar numa área, a pessoa se levanta, pede para ir no banheiro, fica inquieta, vira a cabeça para lá, coça a cabeça, mexe no celular, pede para ir embora. São expressões de fuga durante o discipulado. Nesse caso, nós podemos tentar contornar, tentar segurar, observar, e usa um pouquinho de psicologia, né? Qualquer hora dessa eu falo um pouquinho de coaching para vocês, análise comportamental, que eu sou especialista nessas coisas, neurociência, programação neurolinguística, mas eu não queria entrar nisso aqui hoje não. É profundo demais. Então, a última frase. Todo discipulado deve começar e terminar com oração e sempre começar com uma leitura da palavra, ainda que seja uma leitura aleatória. Amém, queridos? É isso aí. Uma aula de discipulado com considerações que aparentemente são simples, mas extremamente poderosas. Ensina isso para os seus discipuladores também. Se você é pastor, se você é apóstolo, passe para todos os seus discipuladores e diga, olha, isso aqui é fundamental que vocês assistam. E não apenas para os discipuladores, passe para crentes. Todo crente tem que ser um discipulador, gente. E se você é meu filho espiritual, a minha agenda é muito concorrida. Você sabe que eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas se você está debaixo da minha paternidade espiritual, oficial, como leão ou como águia, quem é sabe do que se trata. Quem não é, me chama no WhatsApp e fala, como é que entra na sua paternidade? Eu explico também. Mas se você está na nossa paternidade e precisa de um discipulado, precisa, gente. Porque tem gente que não precisa e quer exclusividade, só para bater papo. Mas está tendo problema sério em alguma área da vida, precisa de um discipulado, está acorrentado, me chama, marca comigo. A gente marca uma hora pelo WhatsApp, pode ser no mesmo dia, às vezes vai ser no dia seguinte, na semana seguinte, né? Porque eu quero ajudar vocês, eu quero desatar. As pessoas perguntam muito, como é que faz para entrar na minha paternidade? Eu vou dizer agora como é que faz. Você tem que entrar no YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. Já fica essa resposta logo aqui. Vou dar só um segundinho aqui. Você tem que entrar no YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro. Agora eu vou ter que achar qual é a live aqui. Ah, meu Deus do céu. Achei. YouTube Ministério Ricardo Ribeiro. E você tem que entrar numa live chamada Paternidade, como funciona a nossa paternidade. Ela está na lista entre a live 198 e a 199. Ela fica entre as duas na lista, na playlist, se você chegar na playlist. Então é só botar lá, paternidade, como funciona a nossa paternidade, apóstolo e profeta Ricardo Ribeiro. Tem um vídeo de 30 minutos, bem resumidinho, que explica quais são nossos princípios. E tem muitos outros vídeos mais longos onde eu explico também. Ano passado nós fizemos mais de 15 lives falando sobre isso. Agora, é aquilo, gente. Entrou numa aliança de paternidade, primeiro nós vamos orar, vamos ver se é de Deus. E não é brincadeira. Eu não estou aqui para brincadeira. A aliança não se quebra, né? Então ali mostram quais são as exigências e também quais são os direitos e deveres de ambas as partes. É uma aliança. E a aliança não se quebra. Amém, meus lindos. Deus abençoe. Para quem está assistindo ao vivo aqui, dia 23 de fevereiro de 2021, teremos Zoom às 10 horas da noite. O Zoom hoje vai ser muito especial para quem é meu filho ou para quem adquiriu o mapa profético. Tanto quem adquiriu o mapa profético quanto quem é meu filho espiritual, Leão e Águia, tem direito a participar do nosso Zoom. Toda terça, toda quinta, 22 horas. E hoje o Zoom vai ser diferenciado. Eu espero vocês lá. Deus abençoe. Shalom. Tchau, tchau.